Olá, sejam bem-vindos a mais um Tecno Etc. Eu sou o Alan. E eu sou o Thiago. E hoje a gente vai apresentar um review do microfone Blue Yeti, o belíssimo microfone USB. Bom, só pra contar mais ou menos a nossa história, assim, não somos profissionais de áudio. A gente sempre teve um pouquinho de problema, acho que todo mundo que já tentou gravar alguma coisa sempre encontra problema com gravação de áudio, principalmente. E a gente ficou olhando por aí, olhando pela internet, tentando descobrir alguma solução relativamente simples. A gente não tem mesa de som, a gente não tem tanta facilidade para gravar, a gente não quer montar estúdios e tal para fazer nossos podcasts, nossos vídeos, essas coisas assim. Então a solução que a gente encontrou, baseada em reviews, baseada em alguma pesquisa, foi esse microfone que não precisa de nada. Ele é simplesmente cabo USB ligado no computador, grava com o programa do computador, qualquer um, inclusive o gravador do Windows. E ele é isso, ele é simples. Não precisa de uma placa de áudio, não precisa de nada demais. E a gente vai testar ele aqui e falar um pouquinho sobre ele. E ele é um microfone extremamente pica, é bom pra caramba. E assim, aqui no Brasil ele custa bem caro, né? Ele é o quê? Entre 600 e 800 reais? É, tipo isso. Pois é, e lá nos Estados Unidos é cerca de 90 a 100 dólares. Então assim, pra vocês verem novamente o Brasil, né? Mas enfim, eu vou abrir a caixa dele aqui. Não reparem se a caixa estiver um pouquinho ferrada, porque esse aqui veio direto dos Estados Unidos. E bom, enquanto eu abro ele aqui, ele tem uma caixa interna, ele inclusive já está aberto, mas não foi a gente que abriu, foi os Estados Unidos que abriu. Porque... Dessa vez a gente está fazendo um unboxing de verdade, a gente ainda não testou o microfone. Mas esse é um unboxing, o produto não está lacrado. Por quê? Porque, bom, a pessoa que estava trazendo o microfone pra gente, os policiais americanos chegaram e falaram assim: o que tem nessa caixa? É o microfone. Não, essa caixa tá muito esquisita e tal. Afaste-se da caixa. Não, mas tem um microfone. Não, afaste-se da caixa. Aí chegaram, botaram e chamaram, sei lá, o esquadrão de bomba porque acharam que era uma bomba. Então eles chegaram e arrombaram a porra da caixa inteira, quebraram um pedaço de isopor porque acharam que era uma bomba. Pelo menos eles não explodiram o microfone antes de abrir. Mas eles abriram, viram que o microfone e falou: desculpa, pode ir embora, sei lá. Mas, bom, então assim, ele... Eles viram que era um microfone fofo demais pra ser um microfone. Tava muito estranho, assim, eles pensaram, esse não deve ser um microfone. E bom, você abre ele, vem com uma caixa, e assim, não tem praticamente nada dentro dele, é bem simplão mesmo. Vem com um cabinho USB, simples, aquele mini USB normal pra USB. Igual de HD externo e tal. Gelzinho de sílica, é só pra não mofar. Um manualzinho sobre ele, que provavelmente você também deve ter no site. E aí vem o dito cujo, que é bem pesadinho, né? Isso aí vale lembrar. Ele é bem grande, ele não é nem um pouco portátil, digamos assim. E dentro do isopor vem ele dobradinho, ele dobra. E tadã! Pronto, temos o Blue Yeti. Eu acho que esse foi o unboxing mais rápido que a gente já fez, né? Sim, não tem... Ele não tem nenhuma firula, não tem nada. Boas-vindas da Vivo. Pois não tem nenhum saquinho. A não ser que alguém dos Estados Unidos lá tenha tirado alguma coisa da caixa, mas acho que não, né? Ou explodido. Mas enfim. Aqui, bonitaço. Né? Como a gente já falou, a gente não é super especialista em áudio. Bom, uma coisa interessante de se comentar, sei lá, que eu já vi polêmicas na internet, inclusive quando eu tava lendo sobre ele, eu vi o pessoal comentando e tal. Ele é certificado pela THX. Então, se vocês procurarem fotos dele na internet, 50% das fotos vai ter um selinho aqui de THX Certified e o resto não. O nosso, inclusive, veio sem. O que acontece ele foi certificado pela THX, só que a THX tem um esquema bem rígido de certificação que ela certifica cada unidade, assim. Ela não chega e certifica o Blue Yeti e agora todos eles levam um selo. Eles testam um por um para ver se todos eles estão dentro do padrão de qualidade THX. Só que eles pararam de fazer isso por questão de tempo, eles estavam querendo certificar coisas de áudio e vídeo de cinema em casa, basicamente. Caixa de som, televisão, essas coisas assim. Então eles pararam de certificar essas outras coisas, fone de ouvido, produtos de consumidor menores, assim. Então, o que a própria Blue fala eles mantêm exatamente o mesmo padrão de qualidade, é feito igual aos que foram certificados. Só que os mais novos não vêm com selo porque, como eu disse, não é
o produto que é certificado. Cada um individualmente é certificado e ganha o selo. Então o nosso não tem o selo, mas supostamente, pelo padrão de qualidade da Blue, que é um padrão de qualidade bem rígido e nunca vi nenhuma reclamação com relação a isso, ele vai ter o mesmo padrão. Então ou ele vai funcionar e vai ter a qualidade, ou ele vai vir com um defeito de fabricação e não vai funcionar. E a gente vai saber. E, bom, o grande lance dele é que nessa cúpula aqui, ele tem 3 captadores de som. E ele aqui atrás, ele tem, aqui na frente, né, só comentando, ele tem um botãozinho de volume e de mudo, né, de tirar o som. Aliás, esse volume na frente é do fone de ouvido. E aqui tem o volume, o gain dele. Ele tem aqui a opção de escolher os cardioides, né. O formato de captação, assim. E só falando da parte de baixo dele, a parte de baixo dele tem a entrada de micro USB, uma entrada para botar um stand de microfone padrão, né? Ou pop filter. Se você não quiser usar essa base dele. E tem um buraquinho de fone de ouvido para você botar o seu fone. E bom, esse botão que eu estava falando, que é desses padrões, o grande lance dele, assim, é isso. Graças a esses 3 captadores que ele tem interno. Como ele funciona? Você tem que usar ele em pé, nessa posição você não pode virar ele, porque os captadores estão aqui. E conforme você muda esse botão aqui na parte de trás, inclusive ele tem desenhos indicativos, existe até uma tabelinha que tem na caixa, que a gente vai dar uma colada para poder falar, que são 4 tipos de captura de som diferentes. Estéreo. Que pega nas laterais. Ele vai pegar nas laterais, normalmente é usado para vocal mesmo, assim, para... normalmente as pessoas vão estar de um lado só dele, assim. E aí ele vai captar em estéreo, instrumentos musicais, essas coisas assim. Aí o modo cardioide, que normalmente é para uma fonte de áudio, tipo podcast. Que é o microfone comum, os microfones comuns normalmente são cardioides. O omnidirecional, que aí ele vai captar por todos os captadores em volta, 360 graus, todo mundo em volta dele, assim, sei lá, se você quiser uma ligação de conferência, Skype com a família, essas coisas assim, vai ser esse modo daí. Orquestra, ele até recomenda aqui esse modo para orquestra. Não sei como é que ficaria a qualidade dele, mas dizem que fica muito boa para captação externa de instrumentos, essas coisas assim. E o último modo que é o bidirecional, que é excelente, por exemplo, para uma entrevista. Ficou uma pessoa, para um modo rádio, assim. O entrevistador é entrevistado e ele vai captar como se fosse um mini cardioide de cada lado, assim. E aí é recomendado para isso. E a vantagem dessas funções é que você não vai ficar pegando áudios indesejáveis, como acontece com qualquer outro tipo de microfone, um microfone externo, ou até mesmo o microfone que a gente usa nessa câmera. Ele é burro, digamos assim, ele não está vendo o que está acontecendo, e por isso ele pega sons de qualquer fonte, de que ele seja capaz de captar. Então assim você vai estar selecionando o seu som e vai estar pegando o que você quer. Com relação à qualidade dele, a base dele é pesadona, não tem como você esbarrar nele e derrubar ele, ele é bem pesado. Tem muita gente que reclama o tamanho dele, assim. Realmente, se você quiser usar ele portátil, assim, para fazer podcast por aí na rua, cobrir eventos, essas coisas assim, não dá para você colocar num bolso qualquer. Só se você quiser botar aqui no Silvio Santos aqui, até dá, vai ficar bem pesado. Mesmo ele tendo essa opção de você dobrar ele continua um trambolho considerável e pesado. Mas isso pra mim é um ponto positivo, assim, ele é parrudo, sabe? Ele é um metal bem resistente, não é plasticoso, é bem... Pois é todo de metal. Qualidade bem boa. Com exceção dos botões. Os botões, eles são meio wiggly wobbly, assim. Eles são frouxinhos, digamos assim. E plasticosos também. Então, assim, por acaso, o ganho, a gente já viu uns reviews assim, o nosso é até firmezinho e durinho, comparado com o que a gente tem visto por aí. Tem uns bem molengão. O de padrão também é bem, ele tem um clique, é duro de mudar, não tem como você mudar sem querer. Bem durinho, assim, mas firme. O botão de volume, como vocês viram, me parece molenga. Então, a gente não sabe como é que ele vai ser, por exemplo, daqui a um ano, se ele vai estar dando mau contato e tal, a gente só vai ter como saber. Espero que não, na verdade. Até pelo que a gente vê pela internet, até hoje a gente não vê pessoas falando, por exemplo, pelo Amazon que tem os reviews e as pessoas podem chegar lá e modificar o review. Acontece muito de você ver, o cara compra o produto, dá um review de 5 estrelas, depois volta um ano e muda o review dele para 3 estrelas e fala, depois de um ano de uso, saiu a tinta, deu mau contato, não sei o quê. A gente não viu isso nesse microfone, então, aparentemente,
todos os que estão por aí estão bem. Então, a gente, a princípio, recomenda a compra dele. E ele é um excelente microfone, muita gente profissional usa e tudo mais. Então, é uma boa compra caso você ou tenha dinheiro sobrando ou encontre algum baratinho por aí, né? O custo-benefício dele é bem recomendado, assim. Ele é um microfone carinho, mas não é desses absurdamente caros. E ele ainda tem essa vantagem de não precisar de 1 milhão de acessórios, placas de som e computador e 1 milhão de coisas. O computador ele precisa, mas é como qualquer coisa, só liga no USB. Falando isso, você me lembrou de um detalhe. A gente tem a questão do iPad. Se você tiver um iPad com um adaptador para botar USB nele, que vem no Camera Kit, o Camera Connection Kit, para você botar pendrive, essas coisas, tecnicamente ele funciona no iPad, inclusive com o GarageBand, com qualquer outro aplicativo. Só que a gente viu que existe uma coisa meio complicada. Ele só funciona no iPad 1 por algum motivo. O iPad 2 e 3 ele não funciona por falta de energia do iPad. A gente testou no 2 e aí ele aparece aquela mensagenzinha que todo mundo que tem um iPad 2 e o Camera Connection Kit já deve ter visto várias vezes, que é, não é possível utilizar esse produto por falta de energia. E aí a única solução existente no momento é você ter um hub USB que seja energizado por daqueles tomada, com a fonte, assim. Aí você pode usar ele. Então assim, mesmo que você quisesse usar talvez numa viagem, um negócio mais portátil, fica um pouco mais complicado. A única solução seria você ter um netbook ou, não sei, talvez um outro tablet, talvez um tablet Android, não sei. A gente vai testar isso também, testar no celular, alguma coisa assim. Pra energizar ele e poder usar, porque você pode, sei lá, sentar na sua poltrona e gravar com ele um iPad na frente. Isso seria muito interessante, mas caso se não, o netbook serve, com Sim. certeza. Outra coisa interessante de comentar é que ele funciona com Windows e Mac. Também isso é bom. Bom, agora a gente está gravando com o Blue Yeti. Vocês podem ter notado que a nossa voz ficou muito melhor. Oh yeah! A gente está usando a função cardioide, que é a função para podcast, esse tipo de coisa, que pega mais para cá. E a gente vai mudar aqui as funções para vocês verem como muda, e muda bastante de uma função para outra. Bom, vou colocar aqui na opção unidirecional. Agora, bom, provavelmente vocês estão ouvindo mais ruídos, mas o som está vindo de todas as direções, tecnicamente de forma igual e equilibrada. Então, bom, vou colocar no modo. E pra quem não viu, o Thiago está colando descaradamente da caixa do produto. Porque eu não sei os nomes assim, mas bom. Agora estamos no modo bidirecional, então fica cada de um lado e ele deve estar capturando o lado esquerdo e o lado direito. Se vocês estiverem ouvindo em estéreo, principalmente com fone de ouvido, dá pra notar uma boa diferença. Yeah, man. Yes. Alright. Então, aí tem o outro bidirecional que é para as laterais. Isso. Que é o estéreo. Pois é. Bom. A gente recomenda o uso de fones de ouvido ao ver esse review. E de preferência com fone de ouvido certificado pela THX. Eu acho que é isso, né? A gente agora vai passar a usar o belíssimo Blue Yeti nos nossos reviews. A gente ainda não decidiu se a gente vai deixar em cima da mesa ou se a gente deixa escondido aqui em algum lugar. Porrolho no meio da mesa, mas então, enfim. Quando a gente vai fazendo unboxings, a gente pendura as coisas assim. É uma opção. Bom, então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse nosso review. E se vocês gostaram do vídeo, não deixem de dar like aí embaixo, compartilhar com seus amigos. E se vocês gostam do Tecno Etc. como geral, não deixem de se inscrever no nosso canal para novos vídeos. Qualquer dúvida também, postar nos comentários, que a gente sempre tenta responder o mais rápido possível. É isso aí. Muito obrigado então por assistirem conosco mais um Tecno Etc. E até a próxima. Obrigado. Man.